Análise da produtividade do setor de transmissão brasileiro. Uma análise utilizando o índice de Malmquist, pesquisa operacional, modelagem, simulação e otimização, ministrado por Carolina Reis Gualberto. Pesquisa produzida por Matheus Alves Madeira de Souza, Carolina Reis Gualberto, Lázara Fabrícia Rodrigues. O elétrico brasileiro, considerando aspectos operacionais, pode ser dividido em geração, que compreende a obtenção da eletricidade, seja por fontes renováveis ou não renováveis, transmissão, em que a eletricidade é transportada via cabos de alta tensão, e em seguida a distribuição, em que a tensão é rebaixada para chegar em centros urbanos, industriais e rurais. O segmento de transmissão contempla mais de 100 empresas, mas apenas 9 delas concentram 80% do total das linhas de transmissão. As tarifas das contas de energia elétrica é composta pela geração, transmissão e distribuição, mais os encargos dos impostos. Então, todos os setores do setor elétrico brasileiro são importantes para a composição das tarifas cobradas ao consumidor. Contudo, merece destaque o segmento de transmissão, pois é concentrado em poucas empresas, importando, portanto, os níveis de eficiência com que essas organizações operam. Então, o objetivo desse trabalho é, através da análise envoltória de dados, analisar o desempenho das principais concessionárias que integram o setor de transmissão brasileiro, possibilitando, além de análises individuais, inferências a respeito de um cenário global. Além disso, nesse estudo será avaliado o desempenho dessas concessionárias ao longo do tempo, utilizando o índice de Malmquist. Análise envoltória de dados. Proposta por Charnes e outros autores em 1978, a análise envoltória de dados é utilizada para mensurar a eficiência das unidades tomadoras de decisão, as DMUs, e dado um conjunto de DMUs, a análise envoltória de dados é responsável por selecionar aquelas que desempenham seus respectivos papéis de maneiras mais eficiente, agrupando-os em um conjunto eficiente de referência. Então, o objetivo dessa técnica é proporcionar artifícios para que as DMUs consideradas ineficientes se movam em direção a tal fronteira por meio de alterações em seus respectivos níveis de inputs e outputs, utilizando as DMUs eficientes como referência. Em determinados contextos, torna-se objeto de interesse entender como o desempenho de determinada organização variou ao longo do tempo. E uma forma bastante popular de realizar tal análise é através do índice de Malmquist, cujos conceitos iniciais foram apresentados por Malmquist em 1953 e desenvolvidos ao longo do tempo. E segundo Cooper e outros autores, em 2007, o índice de Malmquist é utilizado para avaliar as mudanças de produtividade de uma DMU entre dois períodos ou intervalos de tempo. A metodologia desse trabalho, levando em consideração a inviabilidade de analisar todas as empresas do setor elétrico brasileiro na fase de transmissão, a gente decidiu avaliar as que representam os 80% da malha de transmissão, que são as 9 empresas. Então, foi escolhido um intervalo de 7 anos, entre 2008 e 2014, tendo-se um número de 60 DMUs, a variável de input é o custo total e as variáveis de output é a capacidade de transformação, comprimento de rede, número de módulos e número de trafos, que são os transformadores. Eu apresento os resultados do índice de Malmquist. E uma das observações que podemos realizar é que a CEMIG apresentou uma consistência em todas as abordagens, que é o NDRS, CRS e o VRS. Como foram comparados os resultados dos contextos CRS, VRS, NDR e NDRS, identificando-se que é possível a ocorrência de valores enviesados de eficiência, caso a abordagem VRS seja utilizada. Levando-se em consideração os resultados, a CTEEP mostrou-se como a melhor concessionária do setor elétrico de transmissão brasileiro, uma vez que se mostrou aquela com menores perdas de produtividade ao longo dos períodos de análise. Tal organização pode ser considerada, portanto, o principal modelo a ser seguido no que diz respeito à prática de gerenciamento.